e desejoso de estudar as Escrituras e de conhecer a revelação que Deus nos dá através dessa palavra escrita. E não existe outra forma de nós conhecê-lo senão através das Escrituras. Por que nós estamos fazendo essa aula hoje com todas as turmas juntas? Porque como a gente vai terminar o curso agora, 4 de dezembro, essa é como se fosse uma despedida nossa, minha como professor. Tenho a oportunidade de me despedir de vocês nessa aula, porque Apocalipse, que é a última matéria, vai ser dado pelo nosso professor Carlos, que é o nosso especialista de escatologia de Apocalipse. Então, como a última matéria não vai ser ministrada por mim, essa é a minha última oportunidade de me despedir de vocês. Então, eu queria ver todos vocês aqui, tirar uma foto bonita para projetar no dia da formatura e assim nós vamos, muitos que são de outra igreja também, vamos nos despedir, literalmente, dificilmente vamos nos encontrar, salvo aqueles que são aqui da igreja. Então, já fica aqui a minha palavra de despedida de vocês na sala de aula. E esse tempo, creio que na vida de vocês foi uma bênção, e na vida de cada professor foi uma bênção maior ainda, que quando a gente estuda para dar uma aula, a gente aprende muito, 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 e o aluno que escuta a aula, que participa, também é abençoado. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra de despedida e até a formatura 4 de 12, da nossa linda festa de gratidão a Deus, porque, como eu disse hoje na turma da tarde, esse SEAB tem uma característica especial. Nós passamos por todas essas dificuldades da pandemia, né? Nunca experimentamos aula online, estudamos à distância. Alguns estão estudando à distância até hoje, mas não desistiram, irmãos. Olha que coisa linda. Tem gente que até hoje não voltou e está estudando à distância. Então, vocês são os remanescentes. Vocês são aqueles 7 mil que as pessoas começaram assim, mas ainda tinha 7 mil que o Senhor tinha guardado. E vocês, nós somos esses que o Senhor guardou até aqui e vai continuar até o dia da formatura e até a sua volta. Amém? Amém. Vamos estar em pé, vamos orar. A tarefa de estudar as Escrituras, além de ser uma tarefa intelectual, usamos a mente que Deus nos deu, ela sempre será uma tarefa também espiritual. E Jesus disse que Ele deixou para todo crente um professor que dá aula particular. Esse é o Espírito Santo, que Ele fala lá em João 14, 26, que quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de tudo que o Senhor havia dito. Aqueles que participaram do curso Espírito Santo e a sua missão, lembra quando nós falamos que uma das obras que o Espírito Santo faz é nos ensinar. Como Ele nos ensina? Ele nos ensina através de professores, mestres, pastores, quando ministram a palavra para nós. Essa é uma atividade que o Espírito está nos ensinando, mas Ele também nos ensina quando nós sentamos na nossa casa, abrimos as Escrituras e começamos a lê-la. Uma obra espiritual de iluminação do nosso entendimento acontece para a gente compreender o mundo espiritual. E como disse Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, é impossível de nós entendermos o mundo espiritual
se não for através da iluminação do Espírito. Então, toda vez que nós estudamos as Escrituras, nós temos que depender da atuação do Espírito Santo, para que a nossa arrogância, que a nossa autossuficiência caia por terra, que os nossos pressupostos venham desaparecer e que o nosso coração seja totalmente despojado para tão somente enxergar aquilo que o texto bíblico quer dizer. Então eu quero convidar todos vocês a fazerem essa oração nessa noite, pedindo que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente. Eu vou estar expondo, você vai estar sentado ouvindo, mas essa não é uma atividade mecânica, é uma atividade a qual dependemos da atuação do Espírito Santo. É Ele que abre nossa mente, é Ele que prepara o nosso coração para a gente receber a palavra de Deus, que antes de multiplicar o nosso conhecimento, o objetivo das Escrituras é transformar o nosso coração. E essa é a maior vitória que a gente alcança quando a gente estuda as Escrituras. Não é conhecer mais, mas é sermos mais parecidos com o nosso professor, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Nós somos seus discípulos. Então, curte sua cabeça. Vamos fazer essa oração. Senhor, nós primeiramente queremos te agradecer porque o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Deus, com esse grupo tão lindo que o Senhor reservou e guardou, protegeu até aqui. E o Senhor tem perseverado, Senhor, dado a eles a perseverança para estarem até essa etapa. Já passamos, ó Deus, pelo Antigo Testamento, passamos pelos Evangelhos, pelas epístolas paulinas, e agora que estamos estudando essa carta que vamos abrir hoje, a carta aos Hebreus. E eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um deles. Sim, meu Deus. Foi o Senhor que guardou, foi o Senhor que sustentou, foi o Senhor que os trouxe até aqui, e o Senhor conhece a cada um deles. Verdade. E na vida de cada um deles, o Senhor tem um propósito através da sua multiforme graça e da sua multiforme sabedoria. É o Senhor que os chamou, é o Senhor que os salvou, é o Senhor que os tem cuidado. É o Senhor que vai hoje falar o nosso coração através da sua palavra, e nós queremos declarar a nossa dependência do teu Espírito, Senhor. Que Ele ilumine nossa mente. Ó Deus, que Ele converta nosso coração. Amém, que Ele meu Deus. prepare nossa alma, Senhor, que Ele aguce nossos ouvidos e que nos dê condições, ó Deus, de entender a sua palavra e de aceitá-la em nosso coração, nos submetendo a ela, Senhor. Sim, meu Deus. Nós pedimos que o seu Espírito, aquele que inspirou a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, mas sabemos quem inspirou, que esse mesmo Espírito possa abrir os nossos olhos, sim, para que meu a gente Deus. consiga ver a grandeza, a beleza, a sublimidade, a suficiência de Cristo. E quem mostra isso é o seu próprio Espírito. Sim, meu Deus. Ele é o holofote que ilumina a sua pessoa para nós podermos compreender a sua grandeza. Verdade, e nós Pai. queremos de todo o coração te pedir, tem misericórdia Sim, de Senhor. cada um de nós e nos Sim, Deus. ajude, Senhor, a entender a sua palavra. Sim, Que meu cada Deus. um de nós possamos sair daqui um pouco mais apaixonados por Cristo, Sim, meu Deus. reconhecendo o grande tesouro que nós recebemos. E essa obra só pode ser feita por intermédio do teu Espírito. E essa oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus, Amém. nosso eterno sumo sacerdote. Você pode aplaudir. Aproveitando que você está de pé, quero te convidar a abrir a carta aos Hebreus, capítulo 1. Os versos 1, 2, 3 e 4.
Hebreus. Depois, não feche sua Bíblia, deixa ela aberta na carta aos Hebreus. Vou ver contigo. Posso? Amém? Todo mundo deixou? Amém. Vamos fazer a leitura responsiva? Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, De todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, na expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aleluia. Pode sentar. É. Todo mundo recebeu o roteiro da aula? Isso. Vou botar aqui. Bem, hoje nós não teremos projeção. Primeiro, que a televisão está ruim. Segundo, que eu de fato não tinha preparado a aula para usar projeção. Então, graças a Deus, a televisão está ruim, mas não teve nenhum prejuízo, porque o objetivo não era usar slides, e sim usar o roteiro que eu trouxe para você. Eu quero que você acompanhe a aula usando tão somente o roteiro e usando o texto bíblico. Esse vai ser o nosso recurso que nós vamos utilizar para ministrar essa aula. E durante a aula nós vamos ter o nosso irmão João aqui que vai nos ajudar na leitura. Engraçado que eu até pensei como irmão João, mas não quis combinar, falei assim, não vou dar trabalho ao irmão de vir aqui, mas ele veio, então já que ele veio, ele vai nos abençoar. Falei, eu ia chamar, não chamei, mas o Senhor disse para você, não tem para onde correr. E as leituras, quando forem feitas, você acompanha no texto na sua Bíblia. Esse roteiro, ele contém as duas aulas, a de hoje e da semana que vem. Então, semana que vem você não deixa o roteiro em casa, traga ele que a gente vai dar continuidade ao roteiro. Tem aí, onde diz assim, objetivo das aulas, que eu vou pular para a gente ganhar tempo, e vou começar falando qual é a nossa proposta de estudo. Bem, essa é uma carta das mais profundas que nós temos no Novo Testamento. Seria impossível em 2 aulas a gente fazer uma exposição a contento de tamanha profundidade que essa carta exige. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos esse nosso estudo em 2 etapas. Hoje, nós vamos fazer uma introdução, um panorama a essa carta. Como você tem visto quando estudou as epístolas paulinas, a gente sempre trabalha numa introdução, num panorama do livro ou da carta. Para que isso? Para que você possa se situar no propósito, no contexto que aquele livro foi escrito. Com isso, irmãos, você vai ter muito mais condições de compreender o texto bíblico. Por isso que nessa aula de hoje eu vou dar esse panorama, que eu chamei aqui de notas introdutórias, e depois desse panorama nós vamos entrar no capítulo de 1 a 4,
falando da superioridade da pessoa de Cristo. Dá uma olhadinha para o seu roteiro. Viu aí? Primeira aula. Olha para ele. Primeira aula. Olhou? Agora olha na segunda aula. O que vai ser estudado? Lê para mim. Então, veja, olha para mim agora. Hoje, o que a gente vai estudar? A superioridade da pessoa de Cristo. Repita comigo. Superioridade da pessoa de Cristo. E na aula que vem? A superioridade da obra de Cristo e da vida em Cristo. Então, essa vai ser a forma que nós vamos trabalhar o nosso estudo aos Hebreus. Então, vamos começar nas notas introdutórias, as considerações gerais, antes da gente entrar na carta. A importância disso, irmãos. Quem aqui, quando era criança, pulou amarelinho? Ficou criança ou adolescente? Todo mundo. A geração aqui, a maioria é de uma geração que ainda brincava de pique, brincava de Queimada, brincava de pique-esconde e brincava de amarelinha. Quem já brincou de amarelinha? Isso. Muita gente estuda a Bíblia como se estivesse brincando de amarelinha. Quando você brinca de amarelinha, você pula aqui, pula ali, aí pula ali. Certo? Você fica, pula daqui, pula dali. Quando você estuda a Bíblia dessa forma, como você estivesse pulando a amarelinha, você compromete a compreensão do real significado das Escrituras. Por que existe tanta confusão, tanta divergência, tantas heresias, tantas verdades que não são verdade e que as pessoas consideram como se fosse verdade? Ou seja, pensam que a Escritura fala aquilo que a Escritura não está falando. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque as pessoas, muitas delas, estudam a Bíblia assim, dessa forma, como se estivesse pulando a amarelinha. Ou seja, elas não se preocupam em obter uma visão do contexto, do propósito daquele autor, uma visão por que o Espírito Santo inspirou o autor a escrever da forma que ele escreveu. Quando nós lemos qualquer parte das Escrituras assim, pulando, nós perdemos o real significado do texto. Por exemplo, Hebreus são 13 capítulos. Se eu simplesmente cismei lá e abri no capítulo 5 de Hebreus, vai ser praticamente impossível eu entender o pensamento do autor, que efetivamente o Espírito Santo quis colocar ali, sem eu ler o capítulo 1 ao 5 e do 5 ao 13. O autor, quando escreve, ele escreve movido por um propósito, movido por uma inspiração. E essa inspiração não é um pedaço, não é um quadradinho da amarelinha. Essa inspiração é um todo. E quando eu desconheço isso, eu tenho grande chance de entender errado o texto que eu estou trabalhando. Então, por que nós, no SEAB, sempre recomendamos aos irmãos, leiam o livro inteiro? Aliás, vocês estão ligados que no Antigo Testamento nós fizemos uma declaração que ao final do Antigo Testamento você ia declarar, declaro que concluí a leitura do Antigo Testamento.
E que alegria! Vamos chegar agora, novembro. Aí você vai fazer a declaração. Declaro que concluí a leitura do Novo Testamento, né? Porque a gente já está em Hebreus. Então, certamente, a sua leitura do Novo Testamento já está bem antecipada para quando chegar em novembro, você declarar. Declaro que concluí a leitura do Novo Testamento. Que alegria você poder concluir a leitura do Novo Testamento e ter uma visão panorâmica do propósito de Deus com o Novo Testamento. Então, você já tem um dever de casa, que será ler os 13 capítulos de Hebreus para a próxima aula. Porque o que eu vou falar aqui, quando você estiver em casa, lendo esses capítulos, o que eu falei aqui na sua mente vai iluminar-se de forma muito maior do que se você não fizer essa leitura dos 13 capítulos. 1h20, é o tempo que você vai gastar para ler os 13 capítulos. Como você não vai ler de uma vez só, você tem 7 dias para ler, e é bom por isso, você vai ler e tirar proveito de cada texto que você ler. Quantos dizem amém? Não. Glória a Deus. Então, você que assumiu o compromisso. Então, semana que vem, tenho certeza que você vai poder declarar. Declaro ter concluído a leitura da carta aos Hebreus. Assine embaixo. Vamos lá, então. João, leia para mim esse primeiro parágrafo das notas introdutórias. Em Hebreus, aprendemos a reconhecer a sublimidade, a superioridade, a supremacia da pessoa de Jesus Cristo e a suficiência do seu sacrifício na cruz como meio exclusivo e definitivo para obtermos o perdão de nossos pecados. Você observou aqui que eu usei palavras sinônimas de forma repetidas? Falei sublimidade, superioridade, supremacia, tudo se referindo a quem? Jesus. Tudo são expressões que querem demonstrar exatamente o quê? A sua grandeza, a sua majestade. E depois a gente fala aqui da suficiência do seu sacrifício, como meio o quê? Exclusivo e definitivo. Observou que está sublinhado aí, exclusivo e definitivo? Por que exclusivo e definitivo? O sacrifício, o sacrifício é descrito em Hebreus como meio exclusivo e definitivo para obtermos o perdão dos nossos pecados. Alguém poderia ajudar? Porque o sacrifício é exclusivo e definitivo, segundo o escritor aos Hebreus, que ele explora essa mensagem, esclarece essa mensagem. Exclusivo, a palavra já está indicando. Por que o sacrifício é exclusivo? Oi? Ele é o sacrifício exclusivo, porque não existe outro sacrifício qualquer que possa concorrer com ele, ou que possa ajudar ele. Ele é um meio exclusivo, como o autor, os Hebreus coloca, como outros, como Paulo também coloca. O sacrifício é um meio exclusivo e é um meio também definitivo. Por que definitivo? Os sacrifícios do Antigo Testamento, por exemplo, o dia da expiação, lembrar quando nós estudamos o Antigo, o Pentateuco, que o dia da expiação acontecia uma vez por ano, certo? Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar lá, no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício por todo o povo, mas todo ano tinha que repetir, certo? Agora, além do sacrifício que era o chamado dia da expiação, tinha os outros sacrifícios que eram de sempre tinha lá no templo ou no tabernáculo o pecador chegando lá com um animalzinho para fazer um sacrifício. Então o sacrifício se repetiu. Tinha o sacrifício de Cristo. Quantas vezes ele aconteceu?
Uma vez. Ele é um sacrifício definitivo. E Hebreus vai deixar isso bem claro. Agora, o autor não só explora essa ideia e quer deixar isso bem claro para todo mundo, como também ele nos chama o segundo parágrafo. Segundo parágrafo, leia para mim, João. Em Hebreus, somos exortados a darmos maior valor e atenção para a mensagem que Deus nos revelou através de seu Filho Jesus Cristo. A carta nos faz entender o grande tesouro que Deus compartilhou conosco através de Jesus Cristo. Maior valor e atenção. Quem aqui tem em casa um relógio Rolex guardado de 100 mil reais? Não, só João. Só temos uma pessoa que deu. Agora, quem tem um anel de brilhantes guardado em casa vai ganhar $1.000. Só temos uma pessoa aqui. Queridos irmãos, quando você tem uma joia de grande valor, quer seja o Rolex do João ou o anel de brilhante da Adriana, você não vem para o Top Shopping com o seu Rolex, certo ou errado? Certo. Nem muito menos vai passear no Grande Rio com o anel de brilhante, certo? Por que você não faz isso? Por quê? Porque é muito Valioso. Aonde que ficam as coisas valiosas que você tem? No seu cofre. Tem coisa tão valiosa que a pessoa nunca nem usa, né? Só fica vende logo. Agora, o autor aos Hebreus, o que ele quer nos mostrar, irmãos, e eu espero que todos percebam essa riqueza, é o grande valor que Cristo tem para nós. Como é precioso esse tesouro que nós recebemos de Deus. Paulo chama isso em Efésios. Ele usa uma linguagem também muito bonita, entre muitas que ele fala, né? Ele fala insondáveis riquezas de Deus. E Hebreus quer mostrar para aqueles irmãos, e quer mostrar para nós, que todos nós precisamos limpar a nossa lente e olhar para Jesus Cristo e contemplar a riqueza que existe nele. E nós, por sua vez, darmos maior valor ao que temos recebido nele, por ele e através dele. O desafio dessa carta é nos chamar a atenção para enxergar essa preciosidade que existe na pessoa de Cristo e que às vezes parece que fica com que meio ofuscada devido aos problemas da vida, aos espinhos que acabam querendo sufocar nossa fé e acaba que parece que Cristo então não é aquilo que era para Paulo, o alvo da nossa vida, a razão maior da nossa alegria, aquilo que satisfaz nossa alma, aquilo que desperta o nosso coração e faz bater mais forte, aquilo que nos emociona quando a gente escuta falar numa canção que fala sobre ele, aquilo que faz o nosso coração ferver quando nós lemos relatos nas Escrituras sobre ele. É isso que o autor aos Hebreus queria mostrar para aqueles irmãos, e é isso que ele vai desenvolver da sua carta, do capítulo 1 até o capítulo 10. Ele quer mostrar essa sublimidade, essa supremacia de Cristo e da sua obra, com o propósito de que aqueles irmãos pudessem valorizar o Cristo que morreu por eles na cruz e também por nós. Hebreus é chamada por alguns
estudiosos como uma mina de ouro para aqueles que desejam cavá-la. Pensa numa mina de ouro lá no quintal da sua casa. Pensa que você viveu a vida toda passando dificuldade financeira e nunca explorou o ouro que estava lá no seu quintal. Toneladas de ouro na sua casa. E você viveu a vida toda sem explorar as riquezas que estavam no seu quintal. É exatamente assim que muitas pessoas vivem o cristianismo. Passam a vida toda se relacionando com Deus, mas sem tomar posse. E aqui, entenda tomar posse não no sentido vulgarizado que tem por aí, mas no sentido de apropriar-se das riquezas que estão em Cristo e estão reveladas, né? Aonde? Na sua palavra. Então, essa é a carta aos Hebreus. Então vamos começar lá. Autoria do livro. Quem escreveu Hebreus? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Lutero pensava que foi Apolo, Tertuliano, do pai da igreja, pensava que foi Barnabé, alguns dizem que é Paulo, e essa é uma discussão que se eterniza, até hoje não chegou a uma conclusão, e como disse Orígenes, um dos pais da igreja, quem escreveu Hebreus? Só Deus sabe. E foge aqui o propósito do nosso estudo e discutir por que cada um pensava como pensa, como pensou, né? Mas cada um tinha os seus motivos, mas isso não é importante para poder servir de base para nós, porque o que importa para nós é que nós sabemos que quem escreveu está no nome. Mas quem inspirou? Isso todo mundo tem certeza. Por quê? Porque Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, quem inspirou Hebreus foi o Espírito Santo. Quando que foi escrita? Antes de setembro. Bem, segundo os especialistas, os estudiosos, quando você lê a carta, olha para mim, quando você lê a carta, você, a partir do capítulo 5 aqui, você vai ver muitas menções ao sistema de sacrifícios que era feito no Novo Testamento, no templo de pontinho, complete a resposta. Templo de, lembrando as aulas aí do Novo Testamento, templo de Herodes. No Antigo Testamento, o sacrifício no tempo de Moisés era feito onde? Tabernáculo. Depois melhorou mais um pouco, chegou Salomão, passou a ser feito onde? Templo de Salomão. Templo destruído, total, período interbíblico, então, Novo Testamento, templo reconstruído por Herodes, época de Jesus, quem estava de pé? O templo reconstruído, onde que era feito o sacrifício? No templo. Quando você lê Hebreus, você vê ele sempre usando a forma verbal no presente, dando a entender, então, que no momento que o autor escreve, os sacrifícios estavam em plena vigência ali no judaísmo. No ano 70, tão lembrado que no ano 70 da era cristã, o que aconteceu com Jerusalém? Foi destruída, né? Quando o general Tito invade Jerusalém, aquele grande massacre e templo destruído, tudo destruído, então acabou-se ali os sacrifícios. Então, segundo os estudiosos, deduz que o livro teria sido escrito antes dos anos 70. E com precisão antes do ano 95, porque Justino de Roma, um dos pais da igreja, ele faz menção já à carta aos Hebreus. Então, com certeza, antes do ano 95 e com grande possibilidade de ter sido escrita antes dos anos 70, pelo que nós acabamos de dizer. Tudo isso você descobre quando você vai lendo a carta atentamente. Agora, para quem que ele escreveu a carta aos Hebreus? Essa, quem acertar, professor Carlos, vai dar uma caixa de bombom na semana que vem.
Para quem foi escrita a carta aos Hebreus? Para os judeus convertidos ao cristianismo. A carta, ela tem 85 citações do Antigo Testamento. São 303 versículos, 13 capítulos. E nesses 13 capítulos, 303 versículos, 85 citações do Antigo Testamento. E grande parte deles do Pentateuco. Quem está dormindo aí, responda. Quem é que conhecia o Antigo Testamento naquela época, se não fossem os judeus? Então, significa dizer, devido a todo esse conteúdo relacionado ao judaísmo e ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, obviamente que a carta foi escrita para cristãos que saíram do judaísmo e haviam se convertido ao cristianismo. Você percebe isso? Agora, para quem foi escrita, a gente já sabe. E qual é o tema dessa carta? Você descobre ao ler essa carta, logo no primeiro capítulo, que o argumento que o autor vai utilizar para poder atingir o seu propósito, nós vamos falar aqui embaixo, é demonstrar exatamente a supremacia, a superioridade, a grandeza de Cristo e da sua obra. Ele queria mostrar àqueles irmãos que Jesus Cristo era muito melhor e muito superior àquilo que eles tinham da antiga aliança. E isso ele começa desde o capítulo 1 e desde os versos que nós acabamos de ler. Ele vai desenvolver esse argumento na sua carta para poder mostrar àqueles irmãos, então, como que eles haviam recebido esse tesouro maravilhoso que é Cristo. E qual era o objetivo dele? Leia para mim, João, propósito na carta. O autor quer motivar os judeus convertidos ao cristianismo a não abandonarem sua fé cristã para retornarem para o judaísmo. Mostra que deviam permanecerem firmes mesmo diante das perseguições que enfrentavam. Coloca aí na sua apostila aí, o autor quer. Na hora de digitar, faltou o R aí, ó. O autor quer. O autor quer. Acrescenta o R. Colocou? Olha para mim. Diante de um cenário de perseguição, que não é novidade para ninguém, quando se lê o Novo Testamento, aqueles irmãos estavam achando mais fácil pertencer ao judaísmo do que pertencer ao cristianismo. Muitos, então, estavam voltando para o judaísmo diante das severas perseguições que tinham que enfrentar. Então, qual é o desafio do autor inspirado por Deus? Ajudar aqueles irmãos a perseverarem na sua fé, mesmo diante das dificuldades que eles enfrentavam. E para ele fazer isso, ele vai desenvolver, então, esse argumento de demonstrar a grandeza de Cristo e da sua obra, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Com isso, ele imaginava o quê? Que quando aquelas pessoas, quando aqueles irmãos vissem a importância de Jesus Cristo, a importância da sua obra, e como tudo aquilo que eles viveram no Antigo Testamento era tudo sombra, tudo figura do que o próprio Jesus Cristo veio cumprir e fazer, então ele chegasse à seguinte conclusão: eu não posso abandonar a minha fé em Cristo. Por quê?
Como ele diz no capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Então o propósito era que eles firmassem a sua fé em Cristo. Então, toda a carta vai trabalhar esse propósito principal, que é de firmar a convicção, a perseverança daqueles crentes, para que não abandonassem a sua fé, não trocassem Jesus pela sua antiga religião. Vamos ver isso no texto bíblico, então? Acompanhe a leitura. Capítulo 2, verso 1 e 3. Por favor, João. Capítulo 2, verso 1 e 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Verso 3 agora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você concorda comigo que no versículo 1 do capítulo 2 nós temos um apelo à perseverança? Sim ou não? Olha aí para a sua Bíblia. Uma advertência, um apelo. Olha, vocês precisam apegar com mais firmeza as verdades ouvidas. Para quê? Para quê? Jamais nos desviemos dela. Concordam comigo que isso é um apelo à perseverança? Certo. Capítulo 3 e verso 12. Outro apelo à perseverança. Pode. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Concorda comigo que aqui também tem uma advertência para que eles não desfalecessem na sua fé e não estivessem firmes, né? Outra, capítulo 4, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Você consegue enxergar aqui mais um apelo à perseverança? Agora, o último, capítulo 10, verso 23 e verso 25. O último que nós vamos ver, mas existem outros aqui que nós pulamos. Capítulo 10, verso 23 e o verso 25. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Primeira parte do versículo, todos repitam, por favor. A primeira parte, o que é que diz? Guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firmes. Concorda que aqui tem mais um apelo à perseverança? Verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Fique na igreja, participe da congregação, mantenha a comunhão com os irmãos. Não fique longe do corpo, não fique longe da congregação. Não deixemos de congregar-nos. Você consegue enxergar aqui alguém que estava se afastando do corpo, alguém que estava se afastando da igreja, alguém que estava se afastando dos irmãos, e ele faz um apelo para não deixar de se congregar com os irmãos? Você consegue ver isso? Um apelo à perseverança. Então a carta vai trabalhar nesse sentido. E o objetivo dele era exatamente que ninguém se perdesse.
Ele quer mostrar aqui, irmãos, o risco, o perigo da apostasia, o perigo de perder a fé ou de abandonar a Cristo. E por isso ele trabalha todos esses argumentos. Então, diante dessas notas introdutórias, agora a gente já tem condições de começar a entender o pensamento do autor. Vamos agora, volta lá para Hebreus capítulo 1. Vamos começar então da superioridade da pessoa de Cristo. Fala comigo mais uma vez. A superioridade da pessoa de Cristo. A superioridade da pessoa de Cristo. Acompanhe. Hebreus 1, verso 1 a 3. Leia de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Espírito, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele começa aqui na introdução da sua carta. Os primeiros versículos, ele quer chamar a nossa atenção para enxergar como que a revelação que Deus nos deu através de Cristo, ela é muito superior àquela que havia sido dada na antiga aliança. Olha como ele fala. Como que Deus se comunicava no Antigo Testamento? Através de quem? Profetas. E é muitos profetas, né? Profetas maiores. Fala para mim. Vamos lá. Isaías. Profetas maiores. Deus usou esses profetas. Aí você tem esses profetas maiores, você tem os profetas menores, toda aquela turma, você tem aqueles que não escreveram, você tem muitos profetas no Antigo Testamento, certo? E Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, Deus se revelando no Antigo Testamento. Mas o que ele quer mostrar aqui é que a revelação trazida através de Cristo, ela é uma revelação de Deus muito superior àquela que foi dada no Antigo Testamento. Por que ela é uma revelação superior? Porque ela é uma revelação definitiva. Porque todo o Antigo Testamento era apenas preparação para o que viria. Para o que viria a ser revelado através de quem? Através de Cristo. Então ele quer mostrar aqui, comparando a revelação dada por Cristo com a revelação dada no Antigo Testamento, que a revelação dada por Cristo ela é muito superior. E para isso, o que ele faz? Para isso ele faz aqui uma descrição um pouquinho da pessoa de Cristo. Olha como que o que a gente chama de cristologia, quando você estiver lá no céu, depois você vai estudar a doutrina de Cristo, que é a cristologia. Ou seja, você vai estudar a preexistência de Cristo. Mesmo antes de nascer em Belém, ele já existia na eternidade, certo? O nascimento dele foi só a sua encarnação. Ele fala aqui da sua preexistência, ele fala da sua divindade, ele fala da sua humilhação, ele fala da sua exaltação. Tudo isso está aqui nesses 3 primeiros versículos. Coloquei aí para você. Também encontramos algumas razões para crermos na superioridade de Cristo, que ele aponta aqui. E ele quer mostrar aqueles irmãos, e ele quer nos mostrar também. Letra A, o que ele diz? Através dele temos a revelação do único Deus verdadeiro, que é muito superior àquela transmitida no Antigo Testamento. Letra B. Jesus é superior porque através dele o universo foi criado
Ele diz aqui, Criado. e aqui você lembra também, quando você lê esse texto, você lembra de um outro texto, lá de Colossenses, quando Paulo coloca Cristo como o coautor da ligação junto com o Pai. Lembra desse trecho de Colossenses? Parece até aqui que é o mesmo autor, né, da forma que ele coloca, mas é só parece. Letra C. Jesus não apenas criou o universo, mas o sustenta pelo poder de sua palavra. Jesus não apenas criou, mas o sustenta até hoje. Letra D. O Filho é a exata imagem do Pai, reflete quem é Deus. Glória a Deus. Letra E. Jesus foi aquele que executou o plano da redenção. Consegue perceber que o Deus, Criador do universo, sustentador, ele quis se revelar a nós? Como que nós, homens de mente limitada, pecadores, poderíamos nos relacionar com Deus ou compreender Deus se Deus não viesse até nós? Pense, quando a gente olha para a própria criação de Deus, veja, que de manhã está tudo escuro, o sol desponta, em 8 minutos a luz solar chega na Terra, percorrendo uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Pensa que o Sol, como uma estrela de quinta categoria, ao meio-dia, quando você tentar olhar para ele, você vai ver a grandeza do seu futuro. Pensa que a nossa galáxia é uma das 2 que existe. Todo esse universo foi criado por um, que é o Criador de todas as coisas. Pensa que ele quis se revelar a nós, homens pecadores. E como que nós, na nossa insignificância, na nossa incapacidade, poderíamos nos relacionar com Ele, se Ele não tivesse a iniciativa de vir até nós? E como que Ele veio até nós? Através de Cristo. A encarnação é Deus conosco, é Deus assumindo a natureza humana, a forma humana, se tornando homem, sem deixar de ser Deus. Que isso, pastor? Que maluquice? As Escrituras. Deus se faz homem, se torna homem, sem deixar de ser Deus. Quem é esse? Cristo. Abra sua Bíblia, João capítulo 14, verso 8 ao verso 11. É isso que Deus está querendo dizer aqui nesses versículos, mostrando essa grandeza da revelação que nós temos através de Cristo, da sua singularidade. João 14, verso 8 a 11. Observe que durante o tempo que Cristo esteve aqui na terra, ele tentou explicar para os seus discípulos quem ele era, o que ele estava fazendo aqui. Mas os discípulos, assim como nós, tinham dificuldade de entender isso. Assim como nós também temos, irmãos, a dificuldade de entender essa grandeza de Cristo e a revelação que Ele veio nos trazer sobre Deus. Leia João 14, verso 8 a 11. Olha só o diálogo de Jesus com Filipe. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Vamos ver junto o 14? Vamos? Crede-me. Aliás, 14 não, 11. 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que quer dizer isso? Jesus estava falando com ele. Olha, eu estou o Pai e o Pai está em mim. Você precisa crer nisso. Mas como você vai crer nisso? Bem, isso é difícil de entender, isso é difícil de acreditar. Mas creia pelo menos pelas evidências que vocês estão vendo. Ó, você já viu o homem morto depois de 4 dias, eu chamei ele de volta à vida. Você já viu quando eu peguei 5 pães e 2 peixes e alimentei mais de 15 mil pessoas? Você já viu quando eu estava lá naquele casamento, tinha acabado o vinho, que eu peguei a água e transformei em vinho? Você já viu que um homem paralítico foi trazido até mim e eu disse para ele que os pecados dele estavam perdoados? E o pessoal não acreditou que eu podia perdoar pecado. E para provar que eu posso perdoar pecado, eu mandei ele levantar. E ele tomou a cama dele e levantou. Você viu que no meio daquela tempestade que acontecia no mar da Galileia, os ventos estavam quase virando o barco e os discípulos já estavam perdendo ali a esperança quando foram lá e chamaram Jesus. Jesus chega na sua calma habitual e simplesmente fala com o vento e fala com o mar, dando-lhes ordem. E imediatamente o mar se aquieta e o vento se acalma. Se você não consegue entender que eu estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos creia pelas evidências que eu estou mostrando. Queridos irmãos, esse versículo ele nos tem uma grande verdade a nos dizer sobre o mistério das coisas espirituais. Observa que Jesus termina a discussão utilizando o seguinte verbo, o verbo entender, certo? Que está aí no verso 11. É o verbo entender? É o verbo crer. Sabe o que Jesus falou? Crede. Que ele explicou para Felipe, mas Felipe não entendeu. E eu estou explicando para você, e você também não está entendendo. Aliás, Tertuliano tentou entender a verdade, escreveu, mas também não conseguiu explicar. Os grandes teólogos da história tentam. Como é que pode ser isso? O Pai é Deus? Sim ou não? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Quantos deuses temos? Ué, não tem 3? Não tem 3, tem 1. Como é que é isso? Eu não sei como é que é isso. Eu sei que há um só Deus. Tem 3 pessoas. Como é que Cristo era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus? Professor Evandro, pode me explicar? Não. Não sei. Eu não sei como é que ele era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Guardem um princípio. Que Jesus, o que nós podemos aprender desse texto, que existem algumas verdades que nós somos chamados para crer e para entender. Agora, existem outras verdades nas Escrituras que nós apenas cremos. O grande desafio dessa geração, que é uma geração vítima da, que eu chamo, ditadura da razão, que eles querem racionalizar Deus. E tudo aquilo que não pode ser explicado dentro da lógica humana, ou tudo aquilo que não pode ser
comprovado por um postulado científico, é rejeitado por eles como impossível. Só que, como diz aquele, acho que é um hino, né? Ninguém explica Deus. O que Jesus está querendo dizer para Filipe é exatamente isso. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora, a base da sua crença não é a sua capacidade de racionalização. A base da sua crença tem que ser aquilo que eu estou mostrando para você através das minhas atitudes ou dos meus milagres. Ou seja, querido irmão, nem tudo na nossa doutrina de fé nós conseguimos entender. Mas tudo que Deus fala, nós devemos crer. Esse é um grande desafio. Logicamente que isso não anula a inteligência, como disse John Stott no termos em um de seus livros. Crer também é pensar. Mas o nosso pensamento fica e a nossa fé prossegue. Porque se Deus é Deus e Ele é, nem tudo que Ele faz conseguiremos entender, porque nós somos só criaturas e Ele é o Criador. Se a criatura entendesse o Criador, seria a prova de que Ele não era o próprio Criador. É isso que Jesus pode ensinar, e é isso que esses primeiros versos de Hebreus querem nos ensinar. Guarda essa frase, que é muito importante no nosso tempo. Bem, então nesse primeiro versos, Hebreus quer mostrar exatamente essa grandeza de Cristo, para que aqueles irmãos se convençam que eles estavam com a melhor opção. Agora, prosseguindo aqui, a superioridade da pessoa de Cristo comparada. Localizou aí no seu roteiro? Aí embaixo, aí, termina a letra E, aí eu botei a superioridade da pessoa de Cristo comparada. Isso. A superioridade da pessoa de Cristo comparada. Olha para mim. Hebreus é um grande quadro comparativo. Ele faz muitas comparações de Cristo. Por que ele faz essas comparações? Sempre para mostrar que Cristo é melhor e que Cristo é superior. Então ele usa esses contrastes para mostrar a superioridade e para mostrar que Cristo é sempre a melhor escolha e a melhor opção. E como que ele começa? Letra A. Cristo é superior aos profetas da antiga aliança. Foi o que nós acabamos de falar. Cristo superior aos profetas da antiga aliança. Porque a revelação que Cristo traz é muito superior àquela que Deus deu através dos profetas. Letra B. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Para nós, cristãos do século XXI, parece que isso é óbvio. Certo? Todo mundo aqui sabe que Cristo é superior aos anjos. Certo? Pode ser a pessoa mais nova na fé, já tem plena certeza que Cristo é superior aos anjos. Só que para aqueles irmãos, devido à cultura judaica que eles tinham assim uma grande estima, uma grande consideração, e por que não dizer até um certo fascínio pelos anjos. E também tinha uma influência do gnosticismo sobre eles, no sentido de exaltar a figura de anjos. Então, depois de você ler aqui essa explicação que eu coloco aqui, do nosso professor Carlos Oswaldo, com mais detalhes, mas resumindo, porque o nosso tempo está acabando, o que ele quer dizer aqui é que os anjos são seres criados e que Cristo é o criador. Logo, se Cristo é o Criador e os anjos são seres criados, quem é o superior? Cristo. É a conclusão lógica que ele vai demonstrar aqui. Só que nesse capítulo 1 e nesse capítulo 2, então ele faz essa comparação, essa
essa dissertação para mostrar por que Cristo é superior aos anjos. E ele vai fazer aqui várias citações do Antigo Testamento para desenvolver esse argumento que para nós parece muito simples, mas para eles, naquela época, era algo que precisava dessa explicação. Aí, quando chega nesse capítulo 2, eu quero chamar a sua atenção novamente para esse capítulo 2, para te mostrar que, dá uma olhada para mim, João, novamente no capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha, observação. Algumas versões dizem assim, por esta causa, outra diz assim, por isso. Quem está escrito aí na Bíblia é por isso. Isso. Outras versões dizem por esta causa. Sempre você vai ver aqui, nessa carta, essa expressão, por isso ou por esta causa, se repetindo. Quando isso acontecer, por isso, ele está querendo dizer o seguinte, pelo que eu acabei de explicar anteriormente, eu vou dizer o que eu estou dizendo agora. Então, a ideia é sempre essa. Por essa razão, ou por isso, ele está sempre querendo se referir que o argumento novo que ele vai apresentar está diretamente relacionado ao que ele acabou de explicar. Então, o que ele acabou de explicar é o que está no capítulo 1. A grandeza de Cristo, Cristo superior aos anjos, Cristo criador. E aí ele fala, por causa disso, da grandeza dessa revelação trazida em Cristo, convém que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Que verdades são essas? Quais são as verdades que Deus nos revelou através de Cristo? Essa verdade é resumida numa palavrinha. Quem acertar, professora Rosângela vai dar uma pizza. Olha que era boa de pizza, hein? Quem já comeu a pizza dela aqui? Ih, Rosângela, tem muita gente que não comeu essa pizza. Tem que providenciar. Quem sabe, né? A gente faz aí uma pizza da Rosângela. Uma vez fizemos aqui para os adolescentes, quantas pizzas? 60 pizzas. Todo mundo comeu. E sobrou ainda, né? Muita. Foi um milagre, João. Sobrar foi um milagre. Foi muito bom. O que eu estava falando? Esqueci. Da pizza. Quem acertar a pergunta... Quem acertar vai ganhar a pizza da Rosângela. As verdades ouvidas, o que Cristo anunciou? Que está resumida numa palavrinha, chamada, começa com E. Perdeu a pizza. O que Cristo veio anunciar? Evangelho. São as boas novas de Deus ao homem. Desde que ele nasceu, os anjos lá anunciam lá. Ele veio trazer o Evangelho. É o Evangelho que Cristo veio anunciar. Convém, então, a gente se apegar a essas verdades ouvidas. As verdades no Evangelho. Por quê? Versos 3 e 4, João, por favor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque é através do Evangelho que nós recebemos a salvação. E aqui ele diz que a salvação é grande. Prossiga. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui ele está querendo dizer para aqueles irmãos que ele estava dando aqui uma prova da autenticidade do Evangelho. Por quê? Ele diz aqui, primeiro, que o Evangelho foi anunciado por quem? Em primeira mão, verso 3, o qual foi anunciada inicialmente por quem? Leia na sua Bíblia. Pelo Senhor. Quem primeiro anunciou o Evangelho foi o próprio Cristo.
Ele deu a missão aos seus discípulos, que depois se tornaram os seus apóstolos, de darem seguimento à pregação do Evangelho. Aí ele diz, primeiro anunciada pelo Senhor, e depois confirmada pelos que ouviram. E tem mais, irmãos. Por que você crê nessa mensagem do Evangelho? Por que nós cremos na mensagem do Evangelho? Olha agora o verso de número 4, leia de novo, João. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha que lindo! Dando Deus testemunho juntamente com eles. Eles quem? Quem pregou o Evangelho depois de Jesus? Os apóstolos. Então, olha o que Deus faz. Para mostrar a vocês que o meu Evangelho é verdadeiro, eu vou autenticar isso aqui. Quando você vai no cartório com um documento xerocado, você leva o original e leva a xerox. O escrevente lá do cartório, funcionário do cartório, ele põe um carimbo. E ele diz assim, confere com o original. Significa dizer agora que aquele documento autenticado passa a ter o mesmo valor de um outro. O que Deus fez com a mensagem do Evangelho, inicialmente anunciada por Cristo e depois anunciada pelos apóstolos, Deus dá testemunho autenticando a mensagem do Evangelho. Como que Ele faz isso? Com sinais, com prodígios, com milagres e com derramamento do Espírito sobre as pessoas. A grande diferença do Evangelho e das grandes religiões do mundo, Buda está lá no seu túmulo, Confúcio está lá no seu túmulo, escreveu muita coisa, ambos um legado enorme de doutrinas com D minúsculas. Maomé está lá no seu túmulo. Jesus, no terceiro dia, saiu do túmulo. E como disse Hebreus, está sentado na majestade, a majestade nas alturas, pela sua própria grandeza. Porque a diferença entre Maomé, Buda, Confúcio e qualquer outro líder das grandes religiões do mundo, que eles eram só homens. Mas Jesus Cristo era Deus em forma de homem. Verdade. E a verdade é que o Evangelho é autenticado e confirmado, porque o que se diz através do Evangelho se comprova através dos milagres que Deus faz. O que você viu no ministério de Cristo? Sinais e milagres. O que você vê no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles pregaram o Evangelho? O que você vê? Sinais, prodígios, milagres. E o mais lindo de tudo, você vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de pessoas, convertendo pecadores, trazendo-os de joelhos a Cristo. Queridos irmãos, o Evangelho, como disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Ele está querendo. Vocês não podem deixar o Evangelho. Vocês estão vendo aqui como o Evangelho é verdadeiro? Vocês estão vendo como as verdades que foram anunciadas pelo próprio Cristo precisa ser apegada com mais firmeza para que delas você jamais se desvie. Por quê? Porque essa é a única verdade. Diferente da nossa cultura, que ensina que existem múltiplas verdades, que cada um tem a sua verdade, e que todos os caminhos levam a Deus, porque não existe verdade absoluta. Cada um adora o seu Deus, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua ética, cada um tem a sua maneira de viver. Essas são as verdades múltiplas da nossa cultura. Mas na contramão da cultura está a verdade do Evangelho, que chama para si o status de verdade absoluta. E isso ofende o mundo.
porque é uma verdade absoluta põe em posição de humilhação aqueles que a rejeitam, mas, haja o que houver, seja o que for, nós cremos que o Evangelho é a palavra viva anunciada por Cristo para a salvação dos homens. E é isso que esse texto quer mostrar para aqueles irmãos. Então eles não podiam abandonar o Evangelho, porque o Evangelho tem todas essas características de autenticidade e de veracidade. E para a gente encerrar, capítulo 3. Capítulo 3. Aqui agora ele compara Cristo com mais uma comparação. Cristo é comparado com Moisés. Aqui nesse capítulo 3, ele vai fazer uma retrospectiva de um fato no Antigo Testamento. Um fato no Antigo Testamento que é quando o povo de Israel, nas fronteiras lá da terra de Canaã, Moisés envia 12 espias para observar a terra. E desses 12 espias, o que aconteceu com o relato deles? 10 trouxeram um relato baseado na incredulidade. E 2 apenas trouxeram um relato de fé. Olha o que ele fala aqui no verso de número 9, 10, 11, 12. Leia para mim, João. Hebreus 3, 9, 10 e 11. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Capítulo 13 e 14 de Números, que você pode ler em casa, vai fazer esse relato. Vocês estudaram o Pentateuco e estão lembrando que daquela geração que saiu do Egito, que viram quantas pragas no Egito? 10 pragas. Que viram o Mar Vermelho se abrir, que viram a rocha da água para eles beberem, que viram o maná descer do céu, e agora então simplesmente, diante do relato de incredulidade dos 10 espias, o povo que já tinha um coração incrédulo, simplesmente acata o relato daqueles 10. Isso é uma coisa que acendeu aqui a ira de Deus, foi exatamente a incredulidade desse povo. E por causa dessa incredulidade, eles ficaram todos a perecer no deserto. O que o autor está chamando a atenção aqui? Olhe para esse relato. Olhe o que aconteceu com o antepassado de vocês. Por causa da incredulidade deles, eles quiseram retroceder. Eles não quiseram avançar para conquistar a terra prometida. E por causa disso, eles não entraram. O que ele está querendo mostrar para aqueles irmãos é que não acontecesse o mesmo com eles. Ou seja, se eles abandonassem Cristo, se eles voltassem atrás para o judaísmo, eles estavam dando ocasião à mesma incredulidade que o povo deu lá atrás. Quando você estiver lendo esse texto em casa, de Números 13 e 14, você vai ver o seguinte: primeiro, a incredulidade é tremendamente contagiante. A incredulidade, ela produz medo. A incredulidade,
ela leva as pessoas à murmuração. A incredulidade, ela leva as pessoas à ingratidão. A incredulidade, ela conduz as pessoas à profunda rebeldia e desobediência a Deus. A incredulidade acende a ira de Deus contra os homens. Tudo aquilo que eles viram Deus fazer não serviu de combustível para as suas almas, para a sua fé, diante desse pequeno desafio que era entrar em Canaã e conquistar aquela terra. Deus tinha prometido que ia dar a terra ou não tinha prometido? Tinha. Qual era o papel do povo? Confiar na fidelidade da promessa de Deus. Por isso que no capítulo 4 ele vai terminar. No capítulo 4, ele vai continuar desenvolvendo esse mesmo argumento de fazê-los olhar para trás, de fazê-los olhar para o que aconteceu lá no deserto, para que esse mesmo mal, esse mesmo erro não acontecesse com eles. Olha só, verso 9 do capítulo 4. Leia, por favor, João. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 11 agora. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Em outras palavras, olhe para o que aconteceu no passado com seus antepassados. Olhe como que eles deram ouvidos à voz da incredulidade. E olha o que aconteceu com eles. E aí, ele faz aqui no verso 12, leia, por favor, 12 e 13. Ele abre um parênteses para chamar a atenção deles para a fidelidade das promessas de Deus, descrita aqui no verso 12. Leia, por favor, João. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Ou seja, ele chama a atenção daqueles irmãos, mostrando que quando Deus promete uma coisa através da sua palavra, essa palavra, queira o homem ou não, ela vai sempre se cumprir. E o dever de cada um cristão é acreditar, confiar naquilo que Deus prometeu. Ainda que nós, diante deles, parecemos como impossível de vencer essa luta, como de fato Israel era despreparado militarmente falando, não tinha habilidade de guerra, lutar contra aquele povo, do ponto de vista humano, de fato. Mas a luta deles na terra prometida, para conquistar a terra, não deveria basear-se na habilidade deles, mas sim no poder da promessa que Deus havia feito. E que o autor quer terminar aqui dizendo o seguinte: ei, confie naquilo que Deus prometeu e não naquilo que você está vendo, porque o Deus que promete é fiel para fazer cumprir a sua palavra. E tem mais, ele diz aqui, tanto ele é fiel para poder aplicar o juízo a todo aquele que descrê na sua promessa, como ele é fiel para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. No verso 13 ele está dizendo, todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. Ou seja, quer seja pela sua fé nele, ou quer seja pela sua incredulidade naquilo que ele prometeu.
E aí ele termina essa sessão no capítulo 4, no qual ele descreveu aqui a necessidade de manter a sua confiança viva em Cristo. E ele agora vai começar uma nova sessão falando do que esse Cristo fez como sumo sacerdote e como nosso sacrifício, que vai ser o assunto da aula que vem. Que Deus nos abençoe. Amém. Hoje, nós não temos os inimigos que os irmãos da época dos escritores hebreus tinham. Mas a igreja, o cristão sempre terá inimigos da sua fé para tentar fazer com que você retroceda, tentar fazer com que você abandone a sua confiança em Cristo. Hoje, os inimigos são outros, os desafios são outros, mas a boa notícia é que o Cristo é o mesmo. Amém. Como ele mesmo diz aqui lá na frente, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eternamente. E essa é a nossa esperança, irmãos. Seja o que houver na sua vida, a proposta de Hebreus é: conheça o Cristo que você serve, valorize o que Ele te deu e mantenha firme a sua fé. É isso que o autor pretendia alcançar, e é essa mensagem que vai continuar ecoando por todos os séculos. Quanto mais nós conhecermos a Cristo, mais nós nos encantaremos por Ele e mais convicção nós teremos que fizemos a escolha certa, porque escolhemos a melhor parte, como o autor aos Hebreus descreve. Então, na aula que vem, não esqueça de trazer o seu roteiro para a gente prosseguir falando da superioridade da obra de Cristo e da superioridade da vida em Cristo. E aí a gente vai do capítulo 5 até o capítulo 13. E não esquece de fazer a leitura dos 13 capítulos. E não esquece de ter em mãos uma canetinha e um papel. Porque quando você ler, o professor vai estar do seu lado. E ele vai te fazer entender muitas coisas. Porque sempre que você lê Escrituras, o professor quer te ensinar. Anote, para você aprender o que ele vai te ensinar. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, então. Tem gente aí que está doida para chegar em casa para jantar. Tem outros que vão tomar uma vitamina.